Oi, pessoal, tudo bem? Estão me vendo? Então, tá tudo ok aí? Manda um ok aí para me ver que o áudio tá legal, a luz tá legal, tá tudo ok? Vocês estão me vendo aí? Bora começar? Beleza, vamos lá. É o que aguardamos. Vamos lá, beleza. Ó, hoje não tem como fugir do fato que a gente tem que começar falando da margem, né? Silvia, obrigado, tá? Vamos lá, galera. Vamos. Joramir do Prado, seja bem-vindo, tá? É, Márcia Valim, seja bem-vindo. Está fraca de saúde, Márcia. A gente tá vendo a necessidade de vocês, tá? A gente tá vendo e é por isso que está nessa luta aqui. Hoje eu quero prestar mais esclarecimentos do que foi feito hoje. Esse papo das 6 horas da tarde é o quê? O que que você fez hoje? Tá? O dia que eu não fizer nada, não tem live às 6 horas da tarde. A não ser que a gente venha cá só para bater papo. Mas o dia que tem live é porque muita coisa aconteceu. E hoje o papo é margem, né? A gente tem que falar sobre margem. Acabei de desligar o telefone agora, eu estava falando com o Capitão Alberto Neto, tá? A gente estava conversando aqui sobre o que aconteceu hoje e realmente, tá? Ele até me mandou um post aqui, eu não deu para mim fazer porque eu vou avisar aqui para vocês, tá? A votação foi cancelada e o motivo foi problemas técnicos, tá? Foram problemas técnicos. Esse foi o argumento. Silvia, tudo bem? Nair, tudo bem? Então, eu quero mostrar para vocês o que foi feito hoje acerca da margem. Hoje, o meu trabalho se voltou exclusivamente para a margem. Hoje, eu não pedi voto para o 14º, a não ser agora, tá? Gersonita, você falou que tá difícil, mas não tá impossível. Deixa eu te falar o tanto que eu gosto de ouvir essas palavras. Eu sou advogado. Você sabe disso. Você está aqui no canal, você sabe disso. E qual que é o plus que eu quero te dizer? Processo na justiça, já vi processo de 22 anos que não terminou. Então, isso é demorado? Não, isso é absurdo. Mas eu já vi muito isso acontecer. E processo legislativo? É processo do mesmo jeito. Às vezes demora mais e demora menos, tá? O problema é que às vezes tem sempre alguns entraves. Ou é um entrave proposital, que eles não querem votar, ou é um entrave técnico. Realmente pode ter sido um entrave técnico mesmo, ou pode ter sido uma forma de mascarar para quem não queria julgar. Não sei. Sei que o processo é assim. Eu falo e vou repetir. Se alguém viu aí meu bate-papo com o Capitão Alberto Neto, junto com o João, junto com o Milton, tá? O Felipe também estava conversando com o Capitão, ele saiu da nossa live, já foi direto para do Felipe, que ele não pôde estar com a gente. Então, para quem participou e viu, eu fiz uma consideração, eu fiz uma argumentação, e o próprio capitão que está lá dentro do Congresso, ele confirmou. Processo judicial não tem diferença nenhuma de processo legislativo. Não tem diferença nenhuma. Nenhuma, tá? É, Qual que é a diferença? A diferença é que em vez de ter um juiz, tem 513 deputados para você convencer. E no Senado, 81 senadores para convencer. Então, eu vou mostrar para você, Helena, é isso aí. Não podemos desanimar. O foco é manter essa estabilidade e essa união. Eu disse isso na live que foi rodada há pouco tempo e repito aqui. Se tem uma coisa que os políticos não esperavam, que esse vírus ia trazer de bom para a gente, uma coisa que só trouxe desgraça, ceifou vidas, mas trouxe uma coisa de boa, que foi a união. Ninguém parou para pensar antes, ninguém tinha parado para pensar. Ó, Roberto, sem barba ficou bom, fiquei mais novo, né? Menos feio. Olha só, se tem uma coisa que a gente não parou para pensar, é que o brasileiro é unido. E agora, nessa pandemia, todo mundo teve que ficar trancado dentro de casa. E trancado dentro de casa, o aposentado, o pensionista, o servidor, teve que vir para frente de uma tela de computador, de uma tela de celular. E isso uniu a gente. Isso uniu a gente. Tá? Obrigado, Vera Lúcia. E isso uniu bastante a gente. Então, o fato é que
a gente sempre tem que olhar o lado positivo. O lado positivo. Essa pandemia veio, trouxe tragédia, trouxe é, muita coisa ruim, trouxe morte, trouxe crise econômica, mas, por outro lado, ela trouxe união, ela trouxe esperança para o povo brasileiro, tá? Porque antes, se a gente for parar para pensar, essa classe que hoje eu me considero advogado de vocês, por quê? Porque se vocês estão aqui me assistindo, é porque vocês dão crédito ao que eu estou falando. Então, eu me considero sim advogado de vocês. Cada pessoa que se inscreve no canal, eu falo, é uma procuração que você está assinando para mim poder representar vocês perante os políticos. E essa força que vocês estão me dando é o que me dá poder para que os políticos me ouçam, tá? Eu sou um cara que, assim, não tinha pretensão nenhuma, do nada surgiu para montar um canal para falar sobre coisas de direito para vocês. De repente eu vi as pautas, e de repente aposentado gritando por socorro e ninguém escutava. Eu falei, olha, por que não? Por que não ter um pouco de empatia? E a coisa foi crescendo e veio força até a mim, a ponto dos políticos virem até a mim. Eu digo que há um mês atrás eu não tinha força de estar cobrando dos políticos com a mesma força que eu tenho hoje. Quem me deu isso, não tenham dúvidas que foram vocês. Indiscutivelmente foram vocês. Então, assim, eu não tinha pretensões nenhuma. Eu só montei. Olha só, o tanto que a gente tem que olhar o lado positivo. Se você está me vendo falar com você aqui hoje, esse bate-papo de todo dia 6 horas da tarde, é por causa da pandemia. Por quê? Porque se a pandemia não chegasse, o meu escritório não parava. Se o meu escritório não parasse, eu nunca montaria um canal de YouTube. E ficaríamos cada um no seu cantinho mesmo assim. E a margem hoje, talvez, não estou falando que foi eu, mas talvez essa margem de hoje não tivesse caminhando do jeito que está. Porque foi pressão popular? Foi sim. Quando eu comecei a falar sobre a questão da suspensão, e olha só, tanto que Deus vem entrelaçando as coisas, tá? Vem entrelaçando as coisas para extravasar a fúria, campeão. É isso aí, Jefferson. E, Gersonita. E minha mulher também reclamou, falou que eu tava parecendo um mendigo, então hoje eu tive que. Hoje eu fiz a barba para comemorar com vocês, mas tá bom, ficou bom, tá? Eu fiz para comemorar. Então o que aconteceu? Através de um advogado de Brasília que eu não conheço, fez uma ação e falou sobre a suspensão dos consignados. Eu fiz um comentário sobre isso. Vocês gostaram. Vocês do outro lado me falaram, doutor, a gente está passando por um monte de dificuldade por causa da pandemia. Eu nem tinha parado para pensar. Obrigado, Silvânia. Tudo bem? Sebastião, tudo tranquilo? Planaltina, meu abraço para Planaltina, Goiás. Eu não vou ficar puxando o saco, não. Todo mundo vai falar que eu vou ficar puxando o saco só de Goiás, porque eu sou goiano. Eu vou falar de todos os estados, tá? Então, vou falar de São Paulo, que eu moro hoje em São Paulo. Vou falar de Minas, que me deu os 3 maiores presentes da minha vida, minha esposa e minhas filhas. E vou falar de muitos lugares. Vou falar do Rio Grande do Norte, que meu irmão tá lá. Vou falar da Flórida, que a minha irmã tá lá. Vou falar de Goiás, que minha mãe e meu pai tá lá. Entenderam? Então, assim, voltando ao assunto para mim não perder o foco aqui. Eu vim comentar sobre essa decisão desse advogado, e assim, ele tá lá e ele não tem canal do YouTube, mas foi ele que entrou com a ação. E ele que não me conhece, que não sabe quem eu sou e que não tem essa noção de que isso aconteceu por causa dele, foi quem iniciou isso. Então dá para vocês terem uma noção do quanto boas ações geram boas ações? Se eu nunca tivesse noticiado aqui no meu canal que um advogado de Brasília entrou com ação popular, eu nunca teria. Tá. Vamos continuar ainda. Então ele entrou, eu noticiei. Quando eu noticiei, deu uma boa repercussão. Mas o lance é que teve um senhor daqui da região. Por incrível que pareça, eu moro aqui na macro-região de Ribeirão Preto. E tem um senhor que mora em Dumont. É uma cidadezinha bem aqui, é uma cidade satélite de Ribeirão. Fica 10 quilômetros de Ribeirão, se eu não me engano. De Dumont. Ele me ligou. Ele me ligou e falou, doutor, você falou sobre tal situação. Falei, sim, falei. Ele, doutor, nós estamos passando muita dificuldade. Eu falei, mas como assim? Então ele me explicou que vocês
estão tendo que arcar com as custas da família, tá? São vocês que estão marcando com tudo isso, que vocês têm que comprar remédios caros. E assim, é uma coisa que está tão escancarada na cara da gente, é tão óbvia, que os problemas da vida não deixam a gente ver. E eu falei, pô, peraí, eu posso ajudar, eu posso fazer alguma coisinha. Então tá tranquilo. Aí a gente foi conversando, aí eu comecei a acompanhar alguns canais do YouTube, tá? Daqui a pouco eu cumprimento todo mundo, mas eu quero falar para vocês. Ó, vamos encher o e-mail do Rodrigo Maia para colocar no 922. É isso aí. Você tá sempre aí, TJ de Lachau, eu acho que é isso mesmo. Bahia, abraço para Bahia, tá? Então olha só, eu tô mostrando para vocês a corrente do bem. Um advogado de Brasília que eu não conheço começou com tudo isso. Um Reles advogado daqui de São Paulo, um goianinho veio aqui, falou uma notícia. Um senhor que acompanhava o meu canal me ligou e falou da dificuldade. Eu comecei a acompanhar outros canais e vi o Felipe Brito. Amanda, doutor, por favor, vai dar tudo certo, fica tranquila. Eu vi o canal do Felipe Brito, eu liguei para o Felipe Brito, depois liguei para o Milton Antunes, e nisso a gente foi se unindo e virou o que virou hoje. Então, uma pequena ação, uma ação de um cara lá de Brasília que nem sabe, se brincar, ele nem sabe o que ele acarretou até aqui, está criando essa união. Olha isso, um cara com um mês de canal, defendendo pautas de vocês, está com quase 1.000 pessoas assistindo uma live dele. E sem contar que tem o João da Financeira, que é um parceiro. Cara, hoje ele fez uma live incrível. Além dele estar acompanhando o que aconteceu sobre a margem dos 5%, ele veio dando notícias de esperança, força e mostrando a força da nossa união. Isso foi incrível. O Milton Antunes aqui do lado. E a coisa se tornou tão grande que o Congresso Nacional falou: opa, peraí, o povo está se unindo. Vamos ouvir? Vamos ouvir esse povo? E o capitão Alberto Neto entra em contato com o Felipe, entra em contato com a gente e falou: pessoal, eu estou vendo que vocês têm uma força aí, estou vendo que vocês estão falando muito sobre a margem. Eu que fui o autor lá da PL que fala da margem. Vamos fazer o seguinte, vamos ajudar e vamos pressionar. Aí a gente pressionou, tá? Pressionou a questão da margem. Aí a gente pressionou, aí eram algumas vozes. Eu acho que o meu canal, quando a gente começou com essa brincadeirinha, eu acho que estava aí com 12.000 inscritos. Quem tinha mais poder de fogo aqui, o queridinho era o Felipe, o Milton. O Milton estava bombando na internet, um jornalista que traz ali informação de qualidade. Então, assim, a gente aproveitou isso e falou, cara, vamos fazer o bem. Vamos fazer o bem. Juarez, abraço, viu? Vamos fazer o bem. Então, o Congresso nos ouviu e falou, vamos pressionar? Vamos. E a gente começou a falar. Só que quando a gente começou a falar, a gente era 1/3 do que a gente é agora. Eu, hoje, falando com vocês, quando eu comecei a falar e o primeiro contato, boa noite, Elias, chegou agora, seja bem-vindo. Então, quando a gente começou a falar, que a gente conseguiu contato com o Rodrigo Maia, Sandro Lúcio, tinha 12.000 inscritos aqui e mais ou menos umas 400.000 visualizações no meu canalzinho xoxo e fraco aqui que tinha um mês. E mesmo assim, já estremeceu eles. Porque nós tínhamos o capitão Alberto do nosso lado, tinha o Felipe, que já tinha uma reputação maior, ele já estava ali com uns 35.000, tinha o João, tinha o Milton, e aquilo foi criando força. E ele já tremeu. E o que acontece? Ele, opa, eu vou ouvir o povo que isso aí está crescendo. Isso aí está crescendo, e se eu bobear, eu vou escorregar e vou dançar. Foi o que aconteceu. Então, o Rodrigo Maia, junto com o capitão Alberto Neto, o capitão Alberto Neto mandou mensagem, a gente tem um grupo de WhatsApp, tá? E começou com o capitão, hoje não tem só mais ele, tem mais políticos. A gente tem acesso ao Pompeu, hoje a gente conseguiu conversar com o Vanderlan, tá? Então, assim, tem mais gente que está entrando e está vendo, opa, essa galera está ganhando força, entendeu? Então, essa é a importância. Pessoal, se vocês estão aí, dá um joinha aí, que isso aí manda para mais gente vir para cá. Você é Bolsonaro da gente duro e forte. Gerson, eu vou falar uma coisa para você sobre isso. Eu sou apolítico,
Hoje a política se tornou uma coisa assim, politicagem, tá? Então o que que eu digo? Hoje não me importa se é Bolsonaro, se é Lula, se é Fernandinho Beiramar ou se é Jesus Cristo. O importante é que é bom e eu vou olhar as atitudes. Porque se a gente olha demais pessoas, a gente deixa de perder o foco nas atitudes, tá? Então, assim, tamo junto, tá? Tamo junto, todo mundo aqui, e eu vou olhar atitudes. Pode ser alguém que eu odeie, como convicção assim, não política, mas convicção mesmo. Aquele cara que xingou a minha mãe. Sabe quando você é moleque lá na escola, lá, que aquele vem e fala, ô, FDP, e você fala, eu vou arrebentar ele. Pode ser aquele cara que me chamou de FDP, tá? Mas, se ele vir aqui e me estender a mão e falar, vamos ajudar aquele cara, opa, vamos lá. Entendeu? Então se trata disso, tá? Então, para quem ainda não entende as minhas convicções, eu não tenho convicções políticas. Eu tenho convicções de causa que eu fiz quando eu me formei e prometi para mim mesmo que eu ia fazer a diferença. E eu nunca imaginei que eu ia fazer diferença para tanta gente na vida. Eu achei que eu ia fazer a diferença para um cliente aqui, para uma pessoa que precisa de uma ação de alimentos ali passando dificuldade. Florianópolis, abraço para vocês, viu? Terra da Magia. Santa Catarina, abraço. Então, assim, a minha ideia era essa, tá? Fazer a diferença. E essa pandemia me trouxe isso. Por mais ruim que ela seja, a gente tem que olhar o lado otimista da coisa. Tem que olhar o lado otimista da coisa. Então, tudo isso aconteceu. Voltando, o Rodrigo Maia nos ouviu, voltando para a margem, Rodrigo Maia nos ouviu por essa força e por essa união. Vamos entender uma coisa: se político tá lá é porque é inteligente. Pode ser tudo, mas burro ele não é. Senão ele não estava lá. Porque dentro de uma população, vamos falar de deputado, dentro de uma população de 220 milhões de pessoas, tem 513 que estão lá. Burros eles não são. Vamos ter consciência que burros eles não são. E a hora que ele vê, opa, tem uma galerinha ali se juntando, e a rede social e as mídias sociais já derrubaram um presidente. Gente, já teve um advogado que entrou, já vou falar da votação, viu, Wanda Lima? Já teve um advogado que entrou com um processo de impeachment e derrubou uma presidente. Não vou falar se é certo ou não. Mas quando eles viram, opa, peraí, o que está acontecendo ali? Tem bagunça acontecendo. Vamos ouvir o povo. Então, lá atrás, quando a gente tinha um terço do poder que a gente tinha hoje, um terço, a gente já conseguiu movimentar o Rodrigo Maia, que pressionou o Orlando Silva. O Orlando Silva deu a declaração. Quem acompanha desde o início sabe que ele recebeu tantos e-mails e tantas notificações que ele teve que incluir a PL 2017 dentro da MP 936. Estou mentindo? Não estou mentindo. Se quem acompanha desde o início sabe, ou não é? Quem acompanha desde o início sabe. Estamos nessa luta desde o início. Quem começou lá no iniciozinho, há um mês atrás, com 2.000 inscritos, e hoje está aqui, a gente, graças a Deus, está crescendo, mas não pelo meu ego, mas pelo poder que vocês nos dão. Então, para quem começou lá atrás com pouquinhos inscritos e teve força de estremecer o presidente do Congresso, junto com a turma que se uniu, o presidente da Câmara, junto com a turma que se uniu, imagina agora, tá? E eu repito, estou fazendo isso na condição de advogado que quer fazer o bem por outras pessoas. É isso. Vamos falar da margem. Conseguimos colocar dentro da MP, conseguimos, por unanimidade, a votação dentro da Câmara. Passou, foi show. Aí agora a história é outra. Tem mais 81 juízes para a gente convencer, que são os senadores. E assim, Deus ele age bem. É um processo isso aqui, gente. O processo, vocês já pararam para pensar que quando você distribui um processo, o advogado vira para você e fala: putz, grila, caiu com aquela porcaria daquele juiz que é ruim. Ou então o advogado vira para você e fala: opa, peraí, que juiz top, aquele juiz é bom. É o que aconteceu, caiu lá dentro. O presidente do Senado a gente sabe quem é, Davi Alcolumbre. Todo mundo tem que pressionar o Davi Alcolumbre, tá? Tem que pressionar o Davi Alcolumbre. Abraço para Folhas, Minas Gerais. Então tem que pressionar o Davi Alcolumbre. Mas o lance legal aqui da coisa
O legal é que o relator não é assim, o relator cai ali de paraquedas. E quem que foi escolhido relator? Vanderlan Cardoso. Ele tem um detalhe em comum comigo. Não é que o cara é goiano? Você vê que coisa boa. E o advogado aqui que não é bobo, já viu que estava pautado, já ficou pautado uma vez, jogar para frente, que não é bobo, ligou lá na assessoria, conversou com a assessora dele, que é goiana e tem assuntos em comuns. Ah, você conhece Caldas Novas? Você de Brasília deve conhecer. É assim, tal, tal. E ela foi muito educada e falou: não, vamos passar o contato do assessor direto. E o assessor direto, que é um bruta de um goiano também, gente boa pra caramba, me atendeu e falou: doutor, o que você precisa? Falei: ó, a situação tá assim, assim, assim. Como é que tá a situação? Como que tá? Ele: olha, tá assim, assim, assado, ele tá sofrendo pressões, mas a gente entendeu o que que tá acontecendo. Eu falei: olha, eu vou te pedir uma coisa. Você pode fazer por mim? Ele: posso? Pois não, doutor, o que que você precisa? Eu vou te passar, me passa o seu WhatsApp, abraço para Recife, me passa o seu WhatsApp, isso aconteceu hoje, me passa o seu WhatsApp, eu vou te passar o link do meu canal. E eu preciso que você faça uma coisa por mim. Mostra para o senador e pede para ele ler os comentários desse vídeo aqui. E lá no comentário, vocês relatam para mim que está difícil, que estão passando dificuldade, que vocês precisam da margem. Então, ele falou: eu já vou ler para o senador. Ele levou até o senador, que viu, olhou e falou, mandou a resposta para o meu WhatsApp. Ah, e detalhe, aí a gente estava na live com o capitão Alberto Neto, no meio da live eu recebo a mensagem: ó, doutor, tô mandando, o senador mandou eu te avisar aqui que ele vai manter o texto, mas ele está sofrendo muita pressão do líder do PDT. Tá lá no site do Senado, para quem quiser olhar, que o próprio líder do PDT fez uma declaração sobre isso. Então, o que que acontece? Eu conheço um certo deputado, eu não vou citar o nome, porque eu não quero causar problema entre ele e o partido. Eu conheço um certo deputado que é do PDT. Então, eu pedi o contato desse deputado e falei: olha, está acontecendo isso. E esse deputado, antes ele era contra, porque é uma posição do partido. Ele era contra a questão da margem. E conversando com o deputado, eu mostrei para ele: olha, os argumentos. Primeiro, não vai aumentar a dívida. Não vai aumentar a dívida. Não é bem assim. A questão é que, se ele não pegar a juros de 1,82, ele vai pegar a juros de 20% no empréstimo consignado, ou ele vai no empréstimo pessoal, ou ele vai pegar com a agiota. E realmente ele falou: não, nesse ponto é verdade, mas não se trata disso. Por quê? Porque eles têm as convicções do partido, né? Aí ele falou: não, mas não se trata disso, se trata de que tem que ser um assunto ligado à pandemia. Então, não vai dar pertinência temática. Esse texto tem que ser excluído. Eu falei: olha só, como que não pode se tratar de um assunto pertinente à pandemia, se é justamente em função da pandemia que essa medida foi incluída, obrigado, Gerson, que essa medida foi incluída e que é para salvaguardar quem está sofrendo durante a pandemia. Então, esse argumento que você está me falando, que não tem relação com a pandemia e não pode ser julgado, não procede. O cara está lidando com um advogado, pô. O mínimo que um advogado tem que ter é conhecimento de causa e argumentos para debater. Ele falou: ah, tudo bem, doutor, mas não se relaciona com a matéria, porque a medida provisória, ela trata de contrato de trabalho e não sobre aposentados. Aí, lá vem o advogado aqui de novo. Falei: tudo bem, mas vamos falar o seguinte, ela se trata de trabalhadores, mas a lei, ela garante a proteção tanto direta quanto indireta. E você há de concordar comigo que, se um trabalhador perdeu o emprego e está protegido por essa medida provisória, ele vai morar na casa do pai dele, que é aposentado. E chegando lá na casa do pai dele, ele precisa de dinheiro para se manter. Então, reflexamente, a perda do emprego desse trabalhador afeta o aposentado. E como que você vai me dizer que não tem relação com o aposentado e com a medida provisória?
Então ele falou, olha, você me convenceu. Me passou o telefone do assessor direto do Vander, eu esqueci, do líder do PDT, me fugiu o nome dele agora. E a primeira coisa que eu fiz foi, vamos ligar lá. Liguei lá. Aí começou a ladainha tudo de novo, porque o cara, a primeira coisa que eu já falei para ele, ó, essa questão da margem é uma definição do partido. E começou tudo de novo, porque eu tive que explicar para ele. Então, ele falou, olha, eu vou passar para o senador. Eu vou pegar aqui o nome do senador. Espera aí que eu tenho que, se eu vou dar a notícia, eu tenho que fazer o negócio de maneira adequada. E não sou jornalista, eu sou advogado, tá? Eu não dou notícia, eu faço notícia. Essas palavras vocês sabem de quem que é, né? Eu faço a notícia, eu não dou notícia. Espera aí que o Milton me mandou aqui, eu vou achar o Milton aqui. Cadê o WhatsApp do Milton, gente? Espera aí, vocês me dão um pouquinho de paciência que live ao vivo é assim mesmo. A gente faz um monte de porcaria, tá? A gente erra demais até acertar aqui. O Milton. Deixa eu ver onde que o Milton colocou isso aqui. Onde que o Milton colocou isso aqui, ó? Alguém lembra aí o nome do presidente do PDT? Aqui, ó. Líder o Everton Rocha. Isso! Muito obrigado. Quem foi? Ah, o Milton tá aí, cara. Tudo bem, Milton? Se eu estiver mentindo, Milton, você escreve aí e fala, Sandro, larga de ser mentiroso, tá? Então, o que aconteceu? Peguei para convencer ele, falei diretamente com o assessor do Everton Rocha. Não vou falar o nome dele aqui, tá? Porque eu não lembro também, mas eu vou olhar aqui nos contatos que tem, tá? E aí, Milton, um abraço, cara. Ó, galera, se inscreve no canal do Milton, do João, do Felipe. É uma galera foda, tá? É uma galera que eu assino embaixo. Eles fazem parte da nossa união. E quem estiver falando bem da margem, quem estiver falando bem do 14º, quem estiver falando bem da suspensão das parcelas dos empréstimos consignados, pode até não falar da gente, mas o cara merece respeito, porque quanto mais gente junto, mais forte a gente fica, beleza? Vamos voltar lá para vocês entenderem. Eu venho aqui para prestar esclarecimento do meu trabalho de advogado. Então, eu conversei com o assessor direto do Everton Rocha. E expliquei toda a ladainha para ele direito, de novo, e tive que convencer ele. Então, ele falou, ó, eu tenho que passar isso pro senador. E eu tive que gravar um áudio com tudo isso para passar para ele. Deu uns 3 áudios de nada a nada, uns 5 minutos cada um. E mandei. Visualizado foi, porque ficou azulzinho. Então, eu não sei qual vai ser o posicionamento dele. Mas uma coisa é certa. O relator, que é o Vanderlan, ele fechou com a gente, tá? Então, eu vou pedir para vocês cobrar quando tem que cobrar e agradecer quando tem que agradecer. Eu queria que vocês ligassem para o Vanderlan, para o goiano lá, para a assessoria dele e agradecesse. Porque, embora a votação não foi hoje, não foi culpa dele. Foi por sistemas técnicos, lá, problemas técnicos. Ele pressionou para a votação sair hoje, ele enfrentou pressão, porque ele já estava sofrendo pressão do presidente do PDT. Não sei se continuou, porque eu não tive contato, mas depois a gente ficou nessa pilha aí de vota, não vota, vai, não vai. E antes de entrar na live, eu atrasei até uns 5 minutinhos, que eu estava no telefone aqui. Se eu moro em Curitiba? Não, moro em Ribeirão Preto, região de Ribeirão aqui, tá? Celso Garcia me perguntou, região de Ribeirão Preto. Então a questão se você quer saber, eu me perdi, desculpa. Vamos lá, deixa eu lembrar. Mandei os áudios para ele e eu quero que vocês agradeçam agora o Vanderlan por ter mantido o texto integral, tá? E ter entendido que é uma situação de urgência e ele não pode mudar o texto, tá? Ele não pode mudar o texto. O Alcolumbre é do Amapá, eu conheço o Amapá. Eu fui no Amapá em agosto desse ano e em setembro desse ano. Região linda, mas tem muitas dificuldades, muitas dificuldades. Voltando, eu preciso que vocês encham a bola do Vanderlan agradecendo ele. Quando você faz uma coisa de errado, vocês têm que cobrar. O que eu pedi para vocês fazerem? Eu pedi para vocês encher
a caixa de mensagem do Everson Rocha para ligar e falar, cara, vai ter eleição. Então eu pedi para cobrar. Se ele mudar o posicionamento dele, votar favorável e não questionar, agradece ele. Da mesma forma que o Vanderlan, eu vi que teve gente aí que reclamou, você deve conhecer ele. Você tá puxando o saco. Não, não tô não. Não conheço. Não conheço ele, tá? Só que uma coisa é fato. Ele poderia ter mudado o texto. Ele poderia, mudando o texto, olha o problema que vira. Se ele mudar o texto, volta para a Câmara dos Deputados. Voltando para a Câmara dos Deputados, tem que fazer uma nova votação para depois ir para o presidente. E sem contar que ele pode tirar a PL. Ele não fez nada disso. Ele manteve, ele desligou o telefone. Verdade, Rosa? Você tentou ligar, né? Verdade, ele desligou o telefone, gente. Vocês têm noção do poder das mídias sociais? Dionísio, abraço. Vocês têm um poder que a gente está ganhando nessa união? É aquilo que eu te falei. Vamos ver as coisas boas que a gente ganha quando acontecem as coisas ruins. Então, sempre que acontece uma coisa ruim, alguns pontos positivos você consegue tirar dali. O ponto positivo dessa pandemia é que os aposentados, pensionistas e servidores estão se unindo. E se unindo, ninguém mais segura a gente. Esse é fato. Hoje, tem gente que está lutando por vocês, tem eu que sou advogado, tem o João, que entende de economia pra caramba, que entende questão financeira pra caramba, tem o Milton, que é um jornalista que está ali dentro dos bastidores, pegando as notícias, falando, vamos falar sobre isso, vamos comentar sobre isso, tá? O presidente do... como que eu entendo que vai ser o posicionamento do presidente? Já vou falar sobre isso. Porque hoje eu tô vendo que o assunto vai morrer aqui na margem, né? Eu queria... Tá, não vou falar de suspensão hoje, vamos deixar para a live de amanhã. Antes de eu continuar com o assunto da margem, galera, vai lá e vota no nosso 14º emergencial, quem não votou. Antônio, abraço para Guarulhos. Vai lá porque a gente precisa de 100 mil assinaturas. É uma ideia que nasceu da gente, nasceu do povo para o povo. A gente precisa chegar com voadora lá dentro do Congresso Nacional. Beleza? Voltando para a margem, tá? Alguém aqui me perguntou o que eu acho do posicionamento. Ficou melhor, seu Antônio? Fiquei menos velho, né? O que acontece? Posicionamento do governo. Lá atrás, há quase um mês atrás, a gente teve uma resolução do Ministério da Economia, de um setor de previdência dentro do Ministério da Economia, que ele criou 3 medidas. 3 medidas, só para entender, tá? Estou em cólica, o que houve? Não entendi, Wanda. Não entendi, não. Tá? Mas olha só. 3 medidas. Uma delas, redução de juros do consignado, dilação do prazo e aumento da margem. Qual que é o problema do aumento da margem? Tem uma lei que regulamenta isso. Uma lei não, tem várias leis. Hoje as leis brasileiras são uma coxa de retalho, tem um monte. Eu tenho a lei 8.112, que regula os servidores federais. Eu tenho a lei 10.820, que regulamenta no âmbito da CLT. 8.213, que regulamenta para os aposentados. 6.300 e alguma coisa que regulamenta para os militares. E daí vai. Então, para mim mudar uma lei, eu só mudo por outra questão que tenha força de lei. Então, foi aí que travou. Senão, o próprio governo já tinha feito lá atrás. Porque ele editou a medida, mas a medida foi fraca. Não pode. Tá? Então, ele já demonstrou ali que ele tinha esse posicionamento. Galera, tem muita gente aí, dá o like aí pra gente alcançar mais gente, tá? E se você não é inscrito, se inscreve. E se você, no meu canal do Milton, do João, do Felipe, se você não é inscrito, se inscreve. E se você acha que tá tudo ok aí, se você acha que o 14º vai ser bom para você, vai lá no site do Senado e vota. Vamos fazer mutirão. Tem gente que está saindo na rua pedindo voto. Aqui na minha cidade eu vi isso. Tem gente que está saindo na rua e falando, vota aqui, vota aqui, você está com seu celular aí, entra aqui e vota. Tem gente que está fazendo isso para ajudar, está fazendo a diferença. Pequenas ações fazem grandes pessoas, tá? Então, respondendo aquela pergunta que me foi feita, sim, com certeza a presidência vai sancionar. Ou então, o presidente Jair Messias Bolsonaro não vai estar honrando com a palavra dele. Porque como que o cara edita uma medida e a hora que chega para sanção ou veto, o cara... Entendeu? Não tem como, né? Então, acho que ele vai ter que manter aí
um limite de coerência nessa questão. Então, respondendo a pergunta, sim, eu acho. Vou responder de cara as perguntas. Primeira pergunta: você acha que vai ser votado no Senado? Sim, eu acho que vai ser votado no Senado. Não, não foi votado, Alexandre. Prorrogou para o dia 16, tá? O capitão mandou aqui. Por que foi prorrogado? Problemas técnicos, tá? Falo nada. Problemas técnicos. Mas realmente estava sem áudio. Quem tentou acompanhar sem áudio, o pessoal pediu desculpa porque estava com problema técnico e já pulou para uma sessão do STF e bugou tudo, tá? Tava sem áudio mesmo, tá? Já pulou para uma sessão do STF que eles não estavam nem esperando, tá? Então, o senhor se parece um menino de 17. Ô, mentira, mentirosa. Falar que eu tenho 17 anos, tá? Bondade. Então, o que que aconteceu? Foi por problemas técnicos. Ficou adiado para o dia 16. Como que está o meu posicionamento? Como que está o meu posicionamento? Boa desculpa mesmo, Fátima. Vou falar nada, né? Mas como que está o meu posicionamento? Eu comecei achando que, olha, se o banco deixa de emprestar a 1,2 e empresta a 20, emprestando a 20 ele está tendo mais lucro. Vai ter um lobby muito grande. Só que uma coisa é fato. Para um político, entre ele ir para o lado do banco e ir para o lado do povo, quando o povo está unido, ele vai para o lado do povo. Deixa eu explicar o porquê. Porque é o seguinte, são 513 deputados. Para um político votar contra algo que ganhou a graça do povo, ele tem que ganhar uma bolada do banco que justifica todos os períodos de mandato que ele vai perder. Estou falando de salário e estou falando de propina que eles recebem. Por quê? Porque se ele receber e um cara como eu, um cara como o Felipe, um cara como o Milton, um cara como o João e todos os outros aí chegar aqui e falar, ó, pega um caderno e anota o nome desse indivíduo aqui, José Roberto, abraço, viu? Cidade de São Roque. São Roque é aqui em São Paulo. Sei onde é turístico lá. Então, se você tem um político que corre o risco de ter o nome dele na lista negra de quem tem poder de influência digital, vocês têm noção de que eu sou um advogado, mas eu estou me tornando, também além disso, uma pessoa que consegue olhar as entrelinhas e trazer para vocês o que está acontecendo ali e falar para vocês, galera, vocês acham que esse cara que votou contra a margem, esse cara que votou contra o 14º, esse cara que votou contra a suspensão, tá a favor de vocês? Você acha que tá? Não, você sabe que não tá. Então vamos fazer o seguinte, Serra do Ramalho, Bahia, abraço. Vamos fazer o seguinte, escreve o nome dele num caderninho aí que ele não vai ganhar mais voto. Então a propina tem que ser tão grande para ele correr o risco disso, quando o povo se une, tá? O Birajara Quaresma, abraço, viu? Olha só, não votaram, alegaram problemas técnicos, ficou para o dia 16, tá? Provavelmente o capitão vai fazer mais uma live aí com a gente falando sobre isso, tá? Ele acabou de mandar aqui por WhatsApp para mim informando, tá? A informação veio direto dele. Então, não teve a votação. O lance é que, qual que é o posicionamento que eu tiro disso? Eu estava não tão confiante quando tudo isso começou. Pede que o senhor não desista. Não vou desistir, Gerson. Pode ficar tranquilo. Não vou desistir, tá? Eu só vou desistir o dia que eu abrir essa tela de celular e não tiver ninguém aqui para me assistir. Sabe por quê? É porque aí eu tô lutando sozinho, tá? Então, sonho que se sonha só, ele não se torna realidade. Mas sonho que se sonha junto, ele vai se tornar realidade, sim. E enquanto eu tiver gente para lutar comigo e sonhar, eu estou fazendo meu papel de advogado e isso está me enchendo o coração de coisas boas, tá? De coisas boas. Então, quem está acompanhando aqui desde o comecinho sabe o que eu estou fazendo, tá? Quem está me criticando aí, eu vou te pedir, critica mais, mas faça ainda mais do que o que eu estou fazendo, tá? Faz como todo mundo que está aí apoiando, porque eu que estou aqui falando de um lado da tela, e você que está me assistindo, em vez de assistir a Globo, e você que está mandando um e-mail, e você que está cobrando, você está no mesmo barco que eu, tá? Tá todo mundo igual. Então, resumindo, ficou para o dia 16. O que eu acho? Acho que vai ser aprovado? Sim.
Sim. Olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O relator, ele reflete o posicionamento dos demais parlamentares. Você acha que um relator, depois de ter conversado com a galera inteira ali, se a galera inteira vir e falar, olha só, nós não vamos votar isso aí. Eu estou falando porque eu entendo de processo legislativo. Eu estudo sobre isso. Eu estudo sobre isso. Então o fato é o seguinte, se o relator, se os 80 senadores chegam nesse um que é relator e fala, ó, eu não vou votar isso aí. Você acha que ele vai pautar uma coisa para entrar lá e perder e ficar cada vez só queimando o nome e depois perder a possibilidade de negociar com um ou com o outro? Não vai. Então, se manteve esse texto, é porque eu acho que tem uma certa unanimidade ali dentro. E eu vou te falar, uma coisa que me encheu muito, mas muito de esperança, foi o fato de que na Câmara foi unânime. Foi unânime. Tá? Então foi unânime na Câmara. Então, se na Câmara foi unânime, por que não no Senado? Será que o Senado viu que houve uma pressão popular muito grande na Câmara dos Deputados? E peraí, nós somos imunes porque nós somos senadores e não precisa de voto? Precisa. Se eles votaram é porque teve pressão. E muita. E será que no Senado vai ser diferente? Abre o olho, meu povo. O povo está com medo da gente. O povo está com medo da gente. Essa união que começou aqui, você perdeu a live das mulheres. Perdi, não vi. A mulherada fez live? Então, galera, mas boas razões. Hoje eu estava na correria, tá? Na luta. Aqui todo mundo se uniu em prol de vocês. Eu vou te falar que o meu escritório meio que ficou de lado porque os meninos que estão tendo que fazer tudo para mim. Eu comprei aqui a pauta e eu estou trabalhando aqui em prol de vocês. Ou vocês acham que isso não demanda tempo? Demanda e muito. Então, tá todo mundo junto aqui. É igual você agora, que está 1 hora escutando esse bobo aqui falar. Mas por quê? É porque você acredita. Então, se você está perdendo 1 hora do seu dia, é porque você acredita. Meus parabéns. Maria José, meus parabéns por estar aqui. Silvio, Maria, Amos Romualdo, parabéns, tá? Eu sinto que vai ser votado e vai ser confirmado. Gente, é isso. Vocês acham que uma coisa que eles não topam ganha força a ponto de ser aprovado? Peraí, vamos lá. A Câmara dos Deputados veio e votou por unanimidade. Gente, o que é unanimidade? Unanimidade é integral. Todo mundo na mesma vibe. Então a Câmara dos Deputados veio, pum, votou todo mundo na mesma vibe. E ganhou a graça do povo. Todo mundo, opa, que beleza, nós conseguimos uma vitória na Câmara. Vocês acham mesmo que o Senado vai pagar de ruim para o povo? Quem assina a carteira de senador é quem vota, é na urna que assina. Então, tenho confiança, vai acontecer. Vai acontecer. A única coisa que a gente não pode, mas de jeito nenhum, deixar acontecer é desfazer a união. Tá? É deixar aqueles chatos de galocha, aqueles pessimistas que vêm cá encher o saco, te fazer a cabeça para você desistir. Isso não pode rolar de forma alguma. Isso não pode acontecer. O que a gente tem que fazer aqui é manter a nossa união. Sempre, tá? Sempre, sempre, sempre. Por quê? Porque político tem medo de povo unido. De povo unido. Vai sair dia 16, Elizabeth. Se Deus quiser, dia 16 vai sair, tá? Vai sair. Regiane Lima, de Recife, abraço. Doutor Santos, dá um oi, por favor. Parece que você que estou aqui invisível. Margarete Santos, você não está invisível, tá? Agora eu vou conversar com vocês. Ficou tranquilo a questão da margem? A gente está caminhando, a gente já conseguiu a vitória da Câmara. Gente, quem foi que já entrou com um processo na Justiça e ganhou em menos de um mês? Quem já fez isso aí? Ganhar o processo? Não acontece. E o que se chama aquele sistema, aquela coisa toda que junta para fazer lei? Processo legislativo. Diferença. Se é difícil convencer um juiz, imagina 513 deputados e 81 senadores. Então a gente está pelo caminho certo. Eu, como advogado, confio no advogado que está falando para vocês.
Eu, como advogado, eu falo, eu conheço um trâmite processual e eu sei quando vai dar ou quando não vai dar. Quando o negócio desandou, eu já viro para o cliente e falo, ó, porque vamos ser honestos. Se eu virar para vocês aqui e falar, galera, esquece, já desandou, tá na mão do porqueira lá, já mudou, não vai dar certo. Vamos partir para o nosso 14º? Todo mundo vai para o 14º, entendeu? Então não se trata disso, tá? Não se trata disso. Se trata da gente saber que a gente está caminhando para coisas que são possíveis. E sabe o que eu acho engraçado? É que tem gente tão pessimista, mas que é tão burra, que não percebe as coisas que estão acontecendo. Vamos falar o português, claro. Se você é pessimista e fica aqui, ai, não dá certo, não dá certo, você é burra mesmo. Por que eu vou te falar que você é burra? Pelo seguinte, existia povo unido antes? Não, não existia. É o primeiro ponto. Segundo, esse projeto da margem, vocês ouviam alguém falando sobre o projeto da margem? Não. Vocês ouviam um deputado vindo aqui prestar esclarecimento para vocês do que está sendo feito? Não. E vocês ouviram, depois de tudo isso, a margem ser aprovada na Câmara dos Deputados por unanimidade? Sim. Vocês ouviram o depoimento do relator lá no Senado vir falar, eu não vou mudar porque eu quero ajudar vocês? Vocês ouviram? Ouviram. Agora, porque mudou de um dia para o outro, isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Não, não é assim, gente. Demora mesmo. É uma coisa que tem milhares de pessoas envolvidas, tem um monte de deputado, tem um monte de senador, tem um presidente da República, tem um monte de coisa para acontecer. Tem gente fazendo lobby contra. Vocês sabem que tem. Tem uma galera aí que não quer a margem. Eu não preciso de dinheiro, não vou ajudar ninguém. Ou não é verdade, ou não é fato. Vamos falar o português claro? É fato. Você sabe que isso é verdade. Então tem aquelas pessoas que estão ali para atrapalhar. Tudo isso tem que está acontecendo. Então, eu acredito que vai dar certo, tá? Gente, outra coisa, o 14º, eu acredito demais que vai dar certo. Por que eu acredito demais que vai dar certo? Galera, saiu da gente, a gente protocolou em pouquíssimos dias, a gente levantou mais de 60 mil votos. A agência da Câmara de Notícias me ligou para falar o que aconteceu. Isso é inédito. Por quê? Porque o povo não faz lei, não apresenta uma ideia legislativa, e isso bomba assim em menos de uma semana. É por quê? Porque a gente está unido, meu povo. É isso que vai mudar o nosso Brasil. É a união, tá? É a união, tá? Tem gente aí que está falando que não acredita mais nada. Criando e recriando, tudo bem? União do povo brasileiro. Parabéns, tá? Helenita Dias, parabéns, tá? Antônio Leonice, abraço para todo mundo. Deixa eu mandar um beijo para minha esposa, que eu amo demais, que ela que tá deixando eu vir cá fazer live, senão ela não deixava, tá? Se ela não deixar, eu não venho. Não quero apanhar e nem dormir no sofá, tá bom? Mas, gente, trata-se disso, tá? Trata-se da união que está fazendo as coisas acontecerem. A agência da Câmara me ligou e falou, galera, o doutor Sandro, você que é o doutor Sandro Gonçalves, advogado, que propôs a ideia, que bateu o recorde de tempo. Sim, sou eu. Ela, o que aconteceu? Eu falei, é o povo unido nas mídias sociais. E quem quiser entra lá e vê a matéria dentro do site do Senado, tá lá. Tá dentro do site do Senado. Um abraço para Salvador aí, tá? Bahia, abraço para Salvador. Então, galera, é isso aí, entendeu? Então tá dando resultado. Então, o 14º tá virando verdade para todo mundo que era. E vou falar mais. Sabe o que tá acontecendo? Tem muitos políticos lá dentro do Congresso. Todo mundo já sabe do 14º. Você sabe por quê? Porque quando eu ligo para pressionar um político, para pressionar um senador, um deputado, hoje eu falo, embora foi eu que protocolei, teve a ajuda de mais gente para elaborar isso, mas eu falo, oi, tudo bem? Eu gostaria de falar com a assessoria de legislativa do senador fulano de tal. Do que se trata? Aqui é o doutor Sandro Lúcio, advogado, eu que protocolei a ideia legislativa do 14º, já ouviu falar? Sim, não, vou passar.
Tá vendo o que boas atitudes fazem para você que é pessimista? Ou agora deixa eu te falar, vamos falar um português claro. Se um advogado que não tem o apoio do povo liga lá e fala, eu queria falar, o que você é? Eu sou um advogado. Cara, isso aconteceu comigo, mas não foi uma vez, não, foi muitas lá no comecinho do canal. Não, eu sou advogado e tudo. Mas quem é você? Não, é porque eu queria falar para ele que a gente está defendendo as pautas. Não, manda um e-mail aí pra gente. Gente, tem pelo menos uns 50 e-mails não respondidos meus, tá? Que eu mandei para deputado e não me responderam. Mas hoje a história é outra. Hoje eu sou o Sandro, o advogado, que tem apoio do povo. Hoje eu sou o Sandro, advogado, que fez a ideia legislativa e bateu recorde. Atualizar, estava no hospital. Ricardo, estava no hospital, espero que você esteja bem, tá? Espero que esteja tudo bem contigo. Ele me perguntou para atualizar da 936. Olha só, o relator Vanderlan Cardoso não vai mudar o texto, vai manter. O cara falou que, ó, não vou mudar para não. Vanderlan é meu conterrâneo, do meu Goiás. Ele falou, olha, não vou mudar o texto, porque se eu mudar o texto, vai para a Câmara dos Deputados de novo, a gente vai perder no mínimo mais 30 dias, o Rodrigo Maia vai ter que colocar em pauta de novo, vai começar toda a novela de novo. Eu não vou mudar texto, eu não vou mexer em nada, eu vou manter o texto igual tá. E manteve. O fato é que, e a votação? Eu quero que a votação seja hoje. O presidente da Câmara, do Senado falou, eu quero que seja hoje. E tá, beleza. Começou a votação, estava sem áudio. Problemas técnicos. Se foi ou não foi, não sei. Se foi jogada para enrolar, não sei. Só sei que foi as informações que nós tivemos. Então, antes de entrar na live, eu estava aqui, telefone com o capitão Alberto Neto, que é o autor do projeto da PL 2017. Mandou aqui e falou, doutor, vai fazer live? Vou. Não, eu sei da repercussão que você tem dentro do YouTube, aí, dentro das mídias sociais. Avisa para todo mundo que ficou para o dia 16, tá? Que ficou para o dia 16 e não vai ser mudado mais, tá? É dia 16. A gente tem que pressionar porque essa medida provisória perde a validade se ficar postergando demais. Tem alguém pedindo o Zap? Sandra, cria um grupo de WhatsApp. Eu vou criar, Seba, eu vou criar um grupo de WhatsApp, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um pedido para vocês. O pessoal me pede há muito tempo para criar um grupo de WhatsApp, tá? Vou fazer 2 pedidos para vocês. Eu vou criar um grupo de WhatsApp. Primeiro pedido, não peça consulta, porque isso fere o código de ética da OAB. E, infelizmente, nós não podemos responder por grupo de WhatsApp, tá? Então, não peça consulta. Segundo, vou criar o grupo de WhatsApp. Não fica mandando mensagem bom dia, senão estoura o celular todo dia. Então, só posta lá por você estar afastado do sexteto. Do sexteto? Não. Tô não. A live de sexta-feira é minha, tá? É minha. Fiz um compromisso com vocês. E lá em Goiás a gente fala que tem o fio do bigode, que eu já não tenho mais, tá? Arranquei o fio do bigode, mas vai crescer de novo, mas a honra ficou aqui. Então, se eu assumir um compromisso de fazer uma live toda sexta-feira, essa é uma live do Sandro com vocês, tá? Então, assim, a gente sempre tá sexteto ou outro, tá? Toda vez que tiver uma pauta que é em favor de vocês, o Sandro tá aqui. Isso é o meu compromisso para com vocês, tá bom? Tá? Então, pessoal, desculpa não ter falado o nome de todo mundo. Teve um momento aí que teve 1.200 pessoas na sala, então às vezes não dá, tá? Às vezes não dá. Mas o que eu quero dizer para vocês tá chegando o fim da live, criando, recriando, se a gente não acreditar, como que a gente vai fazer os governantes nos ouvir? O não já temos, pedra dura, tanto bate até que for. A criando e recriando, com certeza ela assistiu a live da gente com o Pompeu de Matos pedindo a suspensão das parcelas. Com certeza, tá? Você é muito menino, responsável. Gente, eu tô quase com 40 anos, não tem nada de menina aqui não. Tô velho, tô velhinho, quase 40 anos. Minha filha tem 1,80 m de altura, tá? Pessoal, então assim, tá dando certo. O fato é esse, tá dando certo, tá? A grande vitória, a primeira grande vitória que a gente teve, essa a gente já teve. Essa não vai ser, a gente ainda vai ter não. A gente já teve a primeira grande vitória, é a nossa união,
Essa é a primeira vitória, tá? A segunda grande conquista, aí já não é vitória, mas é conquista, é fazer com que os congressistas nos ouçam, tanto deputados quanto senadores, e estão nos ouvindo. A terceira, aprovamos a margem na Câmara dos Deputados e conseguimos uma pessoa que está a postos ali. Oi, Adri Barros, chegou agora no finalzinho, mas seja bem-vinda. Então a gente está a postos, porque a gente tem ali um relator que tá favorável, Vanderlan Cardoso, de Goiás, tá? Ele está a postos. Segunda, quem está fazendo um lobby contra, que é o líder do PDT, hoje eu conversei muito, e se Deus quiser, a gente ilumina a mente daquela pessoa ali, tá? Tá? E eu acho que ele vai entender o porquê a gente precisa da questão da margem. Outra grande vitória foi o nascimento do 14º emergencial como ideia legislativa e o povo em peso vinha arrebentando. Deixa eu ver até como é que tá. Hoje foi tão corrido que eu não consegui nem ver computador, foi só correria. Vamos ver como é que tá, gente? Galera, 62.200 votos. A gente precisava de 20. Você acha que o povo está unido? Você acha que está unido? Se ninguém se unir, se aquele advogado lá de Brasília que eu não conheço, não começa com tudo isso, eu não tinha montado canal, não tinha chamado Felipe, Milton, João, não tinha começado tudo isso, o 14º não tinha saído dessas cabecinhas aqui que estão em prol de vocês, porque eu não vi nenhum político falar isso. Eu não vi. Eu não vi. Se alguém viu, pode me chamar de mentiroso, porque eu não vi. Vocês não tem como vocês duvidar que essa ideia não foi protocolada pela gente e não nasceu da gente, porque tá lá o meu nome. É só você entrar no site do Senado, você vai ver o meu nome, você vai ver todos os jornais aí noticiando o meu nome. Quer dizer, porque fui eu que protocolei. Teve ajuda de muita gente, inclusive de vocês, porque o feedback é de vocês. Eu pergunto, galera, o que vocês acham? Isso é bom? É bom? Vamos lá. Então, tudo isso surgiu da nossa união. Então, nós já estamos com muitas vitórias realizadas, tá? Por mais que a gente possa reclamar, mas nada foi feito até agora, lê do engano. Muito foi feito até agora, tá? Muito. Ó, Margarete, te peço demais. Pede para Deus, para o Papai do Céu, para dar sabedoria, para mim ter o advogado de Brasília recorreu da suspensão. Sim, não, ainda está correndo lá, ele ainda é um guerreiro. Então pede a Deus para realmente me dar clareza na minha mente para poder fazer o bem, tá? Para poder fazer o bem. E que essa clareza se espalhe por todo o povo brasileiro, por toda a nossa nação, tá? O que a gente precisa é união para fazer o bem. Se a gente tem uma pauta que todos querem, é hora de brigar por ela. Alguém aí, tá aqui, ó, ainda tem 600 pessoas na sala. Se alguém não quiser o 14º, escreve aí, eu não quero. Tem alguém? Tem alguém que não quer o 14º? Ou tem alguém que não precisa? Mas às vezes você até pode até não precisar, mas você vai desejar o mal para aquele que precisa? É isso que eu quero saber. Como que o povo brasileiro está? Unido. Unido. Tá? E essa união está fazendo a diferença. O problema é que quando você fala em mudar um país que tem 500 anos de corrupção, é tijolinho por tijolinho, tá? Vocês querem saber, ó, a última coisa que eu vou falar antes de encerrar a live, que já está inteirando 1 hora. Vocês querem saber o porquê que hoje eu tenho essa mentalidade? Vocês querem entender o porquê que eu tenho essa mentalidade? Vou abrir algo da minha vida pessoal para vocês. Em 2009, Deus me deu um presente. Meu segundo presente. O meu primeiro presente foi em 2005, que foi minha filha Alessandra. Mas em 2009 ele me deu um presente um pouquinho diferente. É minha segunda filha que chama Ana Clara. E ela veio com autismo, ela é autista. E assim, ela me mudou a forma de ver o mundo. Ela, se você oferecer para ela R$ 1 milhão e uma escova de dente,
ela vai pegar a escova porque é o que está precisando para ela. Ela entende muito mais do que a gente que acha que é inteligente. Ela percebeu a vida muito mais do que a gente. Hoje ela está com 10 aninhos, tá? Vai fazer 11 aninhos. Mas assim, eu aprendo com ela. E do aprendizado dela, eu entendi uma coisa. É tijolinho por tijolinho. É passo por passo. E se a gente vai caminhando aos poucos, a gente evolui. E o que eu quero dizer para vocês é, eu estou caminhando passo a passo para ter um povo unido e um país melhor, tá? Vai levar anos, vai levar anos. A Macedo Antônio, sua filha também é autista, manda um beijo para essa princesinha azul, tá? Abraço para todo mundo. Então, o que eu tô falando para vocês é, entendam, eu tô com 38 anos, tô quase inteirando meus 40. Mas eu vou fazer a minha história, vai passar o tempo, eu vou me tornar um aposentado igual vocês são, igual muitos de vocês são. Vou pedir a Deus para que quando eu chegar nessa fase, eu tenha deixado minha marca a tal ponto que quem vai ter a minha idade vai lutar por mim igual eu estou fazendo por vocês. Se eu estou lutando hoje é porque vocês fizeram por mim a ponto de eu ter essa consciência. Meu pai e minha mãe me deu essa consciência que são aposentados, tá? Então, eu sei que eu vou morrer lá na frente, mas eu deixei uma marca, que é um país melhor. Até o nosso país ser o país dos nossos sonhos, pode levar 100, 200, 300 anos. Mas, se cada um deixar um tijolinho, a gente tem base para fazer uma construção sólida. Agora, se deixar esse tijolo tudo esparso e ninguém fizer nada, acabou, tá? Acabou. Então, não tem sentido de ser humanidade, não tem sentido de ser sociedade. Então, antes de mais nada, antes de criticar quem está lutando por uma pauta boa, antes de falar, demora demais, aprenda. A vida se faz, uma caminhada se faz de passos, e um passo se dá um atrás do outro, tá bom? Gente, deixa eu ir embora, que eu acho que a minha esposa vai me fazer dormir no sofá, porque já passou 2 minutos, tá? Brincadeira. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. A mensagem vocês entenderam, é a questão da união, tá? As conquistas são reflexo da nossa união, beleza? Estou com vocês sempre. Abraço, fiquem com Deus, tá? Estarei sempre aqui com vocês. Abraço, viu?